queremos ir até à palavra, ao Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler o nosso texto esta manhã. Ele é um pouco mais longo do que tem sido. Nós vamos do verso 32 ao 52, mas por agora vamos ler apenas a primeira secção, ok? Apenas do verso 32 ao 42 e depois, mais ou menos a meio do sermão, leremos o restante. Então, Marcos 14, como disse o nosso irmão diácono Newton, se não tens uma Bíblia, faz sinal para que possas ficar com uma. Diz assim o texto: Então foram para um lugar chamado Getsémani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Vamos orar, queridos irmãos. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado porque podemos passá-lo juntos, não como outro tempo qualquer, mas como um tempo especial em que a Tua Palavra está aberta, Senhor. E quando a Tua Palavra está aberta, nós sabemos que Tu falas connosco, Senhor. Nesta hora, por isso, nós queremos pedir que nos guies. Não só naquilo que eu vou dizer, mas nos ouvidos que estarão a ouvir, nos corações que estarão a receber, Senhor. Que nos faças receptores atentos e transformados da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos para que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, João. Muito bem. Na semana passada, nós ouvimos há 15 dias, o João pregou para nós. Na secção anterior, eu quero pedir-vos que coloquem brevemente os vossos olhos aí do verso 27 ao verso 31 do capítulo 14, para nos voltarmos a situar. Então recordam aquilo que o João pregou, tinha a ver com presunção, lembram-se? Portanto, Pedro, não só Pedro, mas os discípulos todos, o que é que eles disseram lá no final desse trecho, no verso 31? Ainda que seja necessário morrer, de modo nenhum te negaremos. Não é? Não foi só Pedro que disse isto, todos eles disseram mesmo: nós não te vamos negar, Jesus, não nos vamos escandalizar de ti. E então entramos no texto desta tarde. Nós temos diante de nós uma cena dividida. De um lado, não sei se perceberam disso, de um lado temos quem? Jesus. O que é que Jesus está a fazer? Jesus está a orar e a sofrer, certo? Do outro lado, nós temos discípulos na mesma página. O que é que os discípulos estão a fazer? Estão a dormir, não é? Não há reação mais adequada para aquilo que Jesus estava a fazer nesta hora. Há 15 dias, mais ou menos, eu e o pastor Tiago estivemos com um irmão nosso lá na Lapa e estamos a estudar o Evangelho de Marcos com esse irmão e estávamos neste texto. E eu não resisto porque, de facto, este nosso irmão chegou à fé há pouco tempo, então está a lidar com o Evangelho de Marcos pela primeira vez e estávamos a ler acerca do sofrimento de Jesus e já lá vamos falar sobre isso. E uma das perguntas que este nosso irmão fez, com a maior sinceridade, com a maior candura, vira-se para nós e diz assim: eles estavam mesmo a dormir? Ou isto é... E eu comecei-me a rir, porque como eu já leio este texto há tantos anos, eu não tenho uma reação como esta. De facto, é para rir, queridos irmãos.
Vocês não acharam piada, mas é para rir. Porque Jesus está a sofrer, Jesus está na pior angústia da sua vida e os discípulos estão a dormir. Já pensaram nisto? Se os discípulos encheram o peito e disseram que não iam abandonar o Mestre, o texto agora mostra-nos que eles têm uma atitude diferente, não é? 3 vezes Jesus vai orar. Não sei se repararam neste padrão, não foi só uma vez. 3 vezes Jesus vai, ora, ele faz aquela oração conhecida que nós sabemos bem. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. 3 vezes Jesus diz estas coisas. Ele vai e volta, e sempre que ele volta, ele encontra os discípulos a dormir. 3 vezes. Os discípulos estavam cansados, estavam também tristes, porque o próprio Jesus não os poupou da sua tristeza. Ele pega nos discípulos e o que é que ele lhes diz? Em particular a Pedro, a Tiago e a João. A minha alma está tão triste, verso 34, que eu estou a ponto de morrer. Ele não poupa os discípulos do sofrimento pelo qual ele está a passar. Ele quer colocá-los dentro disso. Para quê? Para que eles possam vigiar. Para que eles possam estar atentos. Então os discípulos quiseram o palco, mas nós vemos que o personagem principal é Jesus. Jesus chega a um ponto em que ele está a fazer tudo sozinho. Os discípulos já não estão a fazer nada a não ser dormir. E reparem, uma coisa que nós retiramos logo daqui. Sabem qual é a melhor coisa que nós podemos contribuir para a nossa salvação, queridos irmãos? O que é o melhor? O que é que vocês acham que é o melhor que nós podemos dar a Jesus para a nossa salvação? Como? O nosso amor. Mas ainda antes do amor acontecer. Porque isso em si já é um milagre do Espírito Santo, nós amarmos Jesus. O que é que pode, ainda antes disso acontecer, o que é o melhor que nós podemos dar? É aquilo que os discípulos estão a fazer, é sono e desinteresse. É o que nós temos para dar a Jesus, é isso. Reparem, para ser discípulo, o que é que cada um de nós precisa? Precisamos de credenciais especiais para sermos discípulos de Jesus. Tudo o que tu e eu precisamos para sermos discípulos de Jesus é incompetência. É sermos incompetentes. Porque Jesus vai tratar de ser competente no nosso lugar. Então é esse contraste que o texto nos dá. De um lado, Jesus a fazer o que tem de fazer, a sofrer sozinho e a ser deixado pelos seus discípulos, a mostrarem o contrário daquilo que eles disseram que iam fazer. E esta competência que Jesus está a mostrar, ele está a colocar em prática, como é que ela vem? Ela vem vestida de pavor, de angústia, de tristeza. Jesus sabe o que o espera, ok? Isto não é fingido. Jesus não está a encenar. Jesus sabe o que o espera. E o sofrimento que Jesus está a passar aqui é real. E nós precisamos de guardar isto. Nós sabemos isso porquê? Porque é que este sofrimento é real? Porque Jesus pede que, se fosse possível, aquela hora passasse dele. Se isto fosse uma invenção, se Jesus estivesse a ensinar, ele não fazia questão de estar a orar estas coisas ao seu próprio Pai. Vocês já viveram aquelas circunstâncias em que estão prestes a viver uma hora ou um momento assim bem desafiante, bem difícil, e só conseguem pensar no depois disso? Assim, daqui a umas horas eu já vou estar livre disso. Por exemplo, para aqueles que fazem exames, ou para aqueles que já passaram, sei lá, por um desafio qualquer. Eu lembro-me que ainda este ano eu fui a Frankfurt com o pastor Diego e o pastor Tyler. Eu fui incumbido de ter uma pequena participação lá numa conferência, falar acerca de Lisboa, e foi a primeira vez que o fiz em inglês. Mas também era muito breve, 10 minutos. Eu sabia o que ia dizer, tinha as coisas organizadas, não ia inventar muito, mas não, irmãos, vocês não imaginam como é que eu passei o fim de semana. Eu dormia mal, eu sonhava que já estava a falar com aquilo, enfim. E ainda por cima eu era para ter falado logo no sábado de manhã, puseram-me a falar só na última intervenção de todas. Portanto, eu fui a última pessoa que falou. Portanto, estive a antecipar aquilo e só pensava, no domingo à tarde eu estou no avião a regressar a casa, a ir ter com a minha família, já descansado. Eu só queria que aquela hora passasse de mim. Mas, e reparem, Jesus está a pedir a mesma coisa, mas o sofrimento de Jesus não é apenas uma antecipação de falar em público, ok? Não é apenas uma participação especial que ele tem de fazer.
é um sofrimento nunca antes vivido por ninguém. Reparem o que é que está a acontecer com Jesus. O que é que ele sabe que vai acontecer com ele? Ele sabe, ele pede que Deus afaste dele o cálice, não é? Lá no verso 36. E já vamos voltar a este verso. Afasta de mim este cálice. O que é que isto significa? Jesus pede ao Pai que o livre da ira divina de Deus que está prestes a ser colocada sobre si. Ele sabe que vai ter deixa-me usar esta expressão, ele vai ter de levar com a ira justa, santa de Deus. E Jesus sabe que para isso acontecer, ele vai ter de ser separado de Deus. Ele vai ter de ser afastado do Pai. Mas o que resolve tudo é o quê? É a entrega de Jesus à vontade do Pai. O que resolve esta situação difícil é que Jesus está a assumir a sua fraqueza, está a assumir a sua tristeza, a sua angústia, mas ele diz, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ele entrega-se à vontade do Pai. E sabem, quando Jesus está a prostrar, ele deita-se no chão, ele ora, todo ele, não é apenas uma questão de ele estar a orar, todo ele é uma questão de entrega. Nós, quando passamos por momentos difíceis em que precisamos de facto de exprimir tudo aquilo que vai em nós, até o nosso físico é uma expressão de como o nosso coração se sente. Jesus não tem como esconder nem a parte física do seu sofrimento. Ele está prostrado. E o texto diz-nos que ele faz isto continuamente. Essa é a ideia. Portanto, ele prostra-se, ele ora, ele prostra-se outra vez. Portanto, ele está a fazer isto repetida e continuamente. E ele dirige-se a Deus de uma maneira muito especial. Verso 36. Qual é a expressão muito conhecida também? Nós até temos um cântico que usa esta expressão. Qual é a expressão que Jesus usa para se dirigir ao Pai? Abba. Abba é um termo aramaico, a língua original de Jesus, a língua em que Jesus fez esta oração. E é interessante porque Marcos deixa lá a expressão no original. Ele primeiro não a traduz, depois ele vai traduzi-la para o grego e coloca a seguir Pai. Jesus estava a dizer Abba. Esta é uma expressão que mostra uma grande intimidade e um respeito afetivo do mais alto calibre. Okay? Era a expressão que, por exemplo, era usada por... Era normalmente a primeira palavra que uma criança judaica aprendia a pronunciar, era Abba. E era muitas vezes usada por adultos em relação aos seus pais também, ou em relação ou de alunos em relação a professores. Portanto, ela carregava este sentido afetivo, de intimidade, de respeito muito grande. Reparem nisto, nunca a intimidade de Jesus com o Pai ficou tão evidente como agora. Só agora é que nós estamos a ler este tipo de expressão, Jesus a entregar-se, a usar de toda a intimidade que ele sabe que tem com o Pai e a expressá-lo em oração. E isso nunca ficou tão evidente na sua hora mais difícil, na sua angústia. Repara o que é que isto significa para nós. Ele sabe que está prestes a ser quebrado, está prestes a ser afastado. E por isso, para que o nosso relacionamento com Deus seja, o nosso relacionamento com Deus que é quebrado, que é um relacionamento fraturado, seja restaurado, para que essa intimidade agora seja nossa, Jesus tem de ser quebrado no nosso lugar. Este tipo de intimidade que Jesus está a mostrar em oração é a intimidade que Ele vai conquistar para nós, ao morrer no nosso lugar. Abba. A possibilidade que nós temos de nos dirigir a Deus não apenas como um Deus lá distante, mas como nosso Pai. É isto que Jesus está a conquistar para nós. O que também nos ensina que a nossa intimidade com Deus tem de vir sempre de um lugar de quebrantamento. Tem de sempre de vir de um lugar de fraqueza. Lembra-te, a maior expressão de intimidade que Jesus mostrou em relação ao seu Pai foi na sua pior hora. Foi na hora da maior angústia, a hora mais negra. E isso ensina-nos que a nossa intimidade com Deus
tem de vir de um lugar de quebrantamento. Tu não podes esperar ter intimidade com Deus, sentires que de facto tu és íntimo com o Pai, se tu não te submeteres a uma postura de fraqueza, em que assumes de facto quem és diante de Deus. E reparem, quando nós lemos Jesus a dizer estas coisas, Pai, se possível, passa isto de mim, não é? Se possível, tudo te é possível, passa isto de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós não devemos pensar que a nossa salvação veio só pela vontade do Pai e que o Filho, Jesus, lá teve de lhe fazer a vontade assim a muito custo, não é? Parece que é isso que está aqui em casa. Oh Senhor, eu sei que tenho que fazer isso, mas vê lá se não arranjas aí qualquer coisa melhor e conseguimos arranjar uma via alternativa para que a salvação aconteça. Não é isso que está a acontecer, ok? A nossa redenção, a nossa salvação é um plano que foi acordado na eternidade entre o Pai e o Filho. Chamada Aliança da Redenção, o Conselho de Paz. Foi alguma coisa que foi acordada entre o Pai e o Filho através do Espírito Santo desde a eternidade. É uma realidade trinitária. Não há aqui dissonância, não há aqui contradição entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. A vontade deles é uma só. Mas então o que é que nós temos aqui? Porquê é que Jesus está com este tipo de impasses? Se Ele é um com o Pai, se Ele é o Filho, é tão Deus como o Pai é Deus. Reparem, nós temos aqui uma abertura única para a humanidade de Jesus. Jesus, como homem que é, ser humano, tão humano como eu e tu somos, Ele vive cada emoção e sentimento humano, tal como nós vivemos, mas Ele vive isso da maneira mais completa e profunda possível. Porque Ele, ao contrário de nós, não tem o pecado a afetá-lo. Nós podemos experimentar momentos de emoção e sentimentos muito profundos, mas até nesses momentos mais sinceros eles estão deformados, eles estão tingidos com o nosso pecado. Até mesmo quando nós expressamos o pesar do nosso pecado, das nossas falhas contra Deus, nós fazemos isso de maneira imperfeita. Porque o pecado tinge até a nossa confissão de pecado. Mas Jesus, porque não tem pecado, Ele vive cada emoção humana, e neste caso em concreto, sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, da maneira mais profunda e completa que existe. E Ele vive tudo isto numa atitude de entrega, uma entrega que é aflitivamente difícil, e ainda assim, reparem, é uma entrega simples. Não é uma entrega fácil, é uma entrega difícil, mas é uma entrega simples. Porquê é que é uma entrega simples? Reparem, Jesus declara o seu dilema. Eu não sei se vocês compreenderam isto, mas Jesus está diante de um dilema. Como homem, Ele sabe o que tem de fazer. E podemos dizer, até arriscar dizer, Jesus está em dúvida. Ele não está a pecar, mas Ele está diante de um dilema grande. Se Ele não estivesse, Ele não dizia ao seu Pai, se é possível, tira isto de mim. Ele afirma o seu dilema e Ele afirma a sua confiança. Isto é um exemplo tremendo para nós, queridos irmãos. A circunstância pode ser difícil na tua vida, ok? Tu não és chamado a mudar a circunstância. Tu és chamado a pedir a Deus que Ele mude a circunstância, se isso for da vontade dEle, claro que sim. Mas tu és chamado a declarar a dificuldade que tu estás a ter, o dilema que tu estás a ter, e tu és chamado a fazer isso confiando em Deus. Foi o que Jesus fez naquela hora. Reparem, Jesus teve de assumir a contradição que Ele vivia dentro dEle próprio para ser o nosso Salvador. Imaginam, Jesus que sempre teve intimidade absoluta com o Pai, desde a eternidade. Ele agora está diante da perspectiva dessa intimidade ser quebrada. É uma contradição que Jesus está a viver dentro de si. E se Ele tem de ser o nosso Salvador, Ele tem de viver esta contradição. Porque senão não haveria solução para todas as contradições que existem na nossa vida. Não existiria solução para a contradição andante que cada um de nós é.
E é reconfortante sabermos que Jesus conhece cada uma das nossas contradições por Ele não ter fugido à maior de todas. Jesus não seria o nosso Salvador se Ele não tivesse afirmado isto nesta hora. Se Ele não tivesse dito: Pai, eu estou em crise, eu não compreendo esta contradição em mim. Tira isto de mim, mas não seja como eu quero, que seja como Tu queres fazer na minha vida. E não só encontramos um Salvador que se identifica connosco, sofrendo tudo que qualquer pessoa sofre, mas de um modo completo. Não só isso, como o sofrimento em que a nossa salvação é adquirida, é aquilo que enquadra uma atitude fiel de vigilância e descanso. Não se esqueça, os discípulos ainda estão a dormir. Ok? E há alguma coisa que o texto também nos está a dizer. Nós devemos ser zelosos e espiritualmente disciplinados com o nosso descanso e com a nossa vigilância. Lembra-se o que é que Jesus disse logo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto de facto, porque naquela afirmação dos discípulos ainda antes, quando eles disseram: de maneira nenhuma te negaremos, deixem-me dizer, o ímpeto é bom. Certo? Eles estão a afirmar uma coisa boa, nós não te vamos negar. O espírito de facto está pronto, mas a carne é fraca. A dinâmica de ainda lutarmos com a nossa natureza caída, com as nossas tentações, com o nosso pecado, a carne, leva-nos a cair em tentação se não estivermos alerta. E os discípulos, nós vemos, eles falham o primeiro teste no jardim. Esta é a primeira sequência no jardim. Jesus sofre e ora, e os discípulos dormem, e eles falham o primeiro teste. Vamos agora para a segunda fase, verso 43, diz assim: enquanto Jesus ainda falava com os discípulos, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que o beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas agora isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia envolto num lençol sobre o corpo desnudo. E o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. O que é que nós temos aqui, queridos irmãos, agora? Deixem-me dizer-vos, nós temos traição, vai acontecer a traição, nós temos Jesus capturado e nós temos Jesus a ser abandonado. Judas chega com uma multidão e esta turma vem preparada para o quê? Porque é que eles vinham armados? Eles vêm preparados para uma possível resistência. Ok? Os discípulos podiam resistir, o próprio Jesus podia resistir. Eles vêm preparados se aquilo desse para o torto. E eles vêm de noite, não se esqueçam, está de noite, para que o tumulto, para que a confusão seja a menor possível. E aquela era uma altura da Páscoa em que Jerusalém estava cheia de peregrinos. Ok? Jerusalém estava cheia de gente, estava à pinha. Portanto, eles querem a menor confusão possível. Eles vão de noite, vão armados se aquilo corresse mal. E a traição de Judas tem de ser sinalizada. Porquê? Se está escuro, eles teriam dificuldade em perceber quem era Jesus. Eles têm de perceber quem é que Judas vai beijar, para que assim possam prendê-lo. E este beijo de Judas era um sinal de afeição especial entre familiares, entre amigos chegados e entre discípulos e mestre. Curioso, nós já vimos um sinal de afeição ainda agora. Agora estamos a ver outro. Repara no que é que Marcos está a fazer. Marcos está a tornar
vívido, está a tornar graficamente vívido o sofrimento e o estado de humilhação de Jesus. Repara o que é que está a acontecer. Na intimidade máxima que Jesus tinha com o Pai, com Deus Pai, ele entrega-se ao plano divino que fará de Jesus um estranho para o Pai. Okay? E agora, a intimidade simulada de Judas, porque é uma intimidade hipócrita, ele vai beijá-lo, um símbolo de afeição, mas ele está a entregá-lo. A intimidade simulada de Judas é o instrumento humano que confirma o abandono a que Jesus se entrega e que antecipa a sua morte. Então medita nisto. Olha, repara a violência do que está a acontecer com Jesus. A violência com Jesus não acontece na morte, isso é o clímax. Mas a violência com Jesus começa antes. Jesus não veio só para morrer. Ele veio para morrer. Mas ele veio para morrer em abandono e traição. Que é a coisa mais vergonhosa que pode acontecer a qualquer pessoa. É sermos traídos e sermos abandonados pela pessoa com quem temos a maior intimidade possível. Jesus está-se a entregar a um lugar onde a vergonha de facto é insuportável. A captura acontece como se Jesus fosse um bandido. Não é? Jesus vai dizer, vocês vêm, eu estive todos os dias no templo a ensinar e vocês vêm hoje armados como se eu fosse um bandido. É interessante, porque Jesus vai, de facto, acabar a ser crucificado entre dois bandidos. E ainda há uma reação de Pedro. Claro, quem mais, não é? Tinha de ser Pedro a reagir. Talvez para tentar compensar o facto de ter adormecido há bocado. Não é? Ele falhou e deve ter pensado, deixa-me fazer alguma coisa para não parecer muito mal. Não é? Ao menos Jesus vai ficar em boa consideração. Então ele tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E para aqueles que estão a pensar que Pedro era um espadachim exímio, não se deixem enganar, ok? Pedro era um pescador que muito provavelmente queria acertar no meio da cabeça do servo. Correu mal. Então imagina Pedro, vou arrebentar com este gajo e saiu mesmo ao lado, na orelha. O Evangelho de João depois diz-nos que Jesus vai lá e restaura a orelha do servo. A contradição e a injustiça dos captores é exposta por Jesus. Com uma calma, repararam na calma de Jesus? Vocês vieram aqui como se eu fosse um bandido, estive todos os dias no templo a ensinar, mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. A calma de Jesus só é possível porque ele sabe que há um plano que tem de acontecer. Há um plano divino que a própria Escritura, a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, estava a antecipar. E todos acabam a fugir, deixando. Até um jovem que só vestia um lençol, reparem o bizarro da situação. Os discípulos ainda agora disseram que nunca abandonariam Jesus. Adormeceram todos. Nem sabiam bem o que dizer quando Jesus foi lá acordá-los. Estavam tão atordoados, tão tristes, tão assoberbados com o que estava a acontecer que nem sequer sabiam o que haviam de dizer. Agora, assim que Jesus é capturado, eles fogem, abandonam. Até um jovem, assim um bocado enigmático, aparece aqui e nós pensamos, mas o que é isto? Porquê é que Marcos meteu um jovem vestido com um lençol ou um pano de linho, é agarrado e depois ele não quer saber do lençol para nada, ele quer se pôr a andar dali e vai-se embora nu. O que é isto? Isto não dá com nada. Estamos aqui num episódio tão sério e agora nudez aparece no texto. Mas que raio é isto? Há quem diga que... São teorias, os teólogos discutem, mas há quem diga que este jovem é o próprio Marcos, como se fosse a assinatura do pintor, no canto mais escuro do quadro, a dizer, este rapaz era eu. Há quem diga que não é, enfim, discute-se isto. O ponto é este, queridos irmãos. Mais importante do que manter a compostura é salvar a pele. A hora é tão difícil que mais importante do que uma pessoa manter a compostura é salvar a própria pele. Foi isso que aconteceu lá no jardim e é isso que acontece hoje connosco também.
Sabem que para nós não sermos identificados na vergonha de Jesus, nós tentamos salvar-nos por todos os meios e acabamos assim a abandoná-lo. Quando nós não queremos ser identificados na vergonha de Jesus, o que é que isso significa? Que nós somos identificados com Jesus pelo facto de reconhecermos que precisamos de assumir o pior que há em nós, a vergonha do nosso pecado, a vergonha dos nossos erros, a vergonha das coisas que fizemos no passado. Quando nós não nos queremos expor a esse tipo de vergonha, nós acabamos a fazer o mesmo que os discípulos fizeram, nós acabamos a abandoná-lo. Porque não queremos ser identificados com Jesus no pior. Não queremos ser identificados com Jesus no pior que ele sofreu. E os discípulos falham o segundo teste no jardim. Eles dormiram e agora eles fugiram. É isso que nós temos para oferecer. O nosso desinteresse, o nosso sono, a nossa incompetência, a nossa cobardia, a nossa fuga. É só isso que nós temos para dar a Jesus, ok? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos que Ele dê tudo no nosso lugar. O que é que nós temos diante de nós para terminar, queridos irmãos? Nós temos um rei que é um servo sofredor. Os discípulos estavam a alimentar a ideia de que Jesus, sendo o Messias, ele ia ser o rei que iria finalmente libertar Israel dos seus inimigos e dos seus opressores. Mas, no final das contas, este é um rei que se mostra como um servo que sofre. E nós lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus ainda antes no Evangelho de Marcos, quando ele diz: porque eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser o rei que vocês acham que eu vim para ser. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós vemos um Messias a defraudar as melhores expectativas dos discípulos para lhes dar uma vitória e um reino muito mais valiosos do que eles podiam sequer imaginar ou esperar. Eles estão constantemente a ser defraudados por quem eles acham que Jesus deve ser. Ao ponto de esse defraude é tão grande, eles ficam tão desiludidos que a única solução é: eu vou embora. Isto já não me diz nada, eu vou-me embora. Eu vou fugir. Eu só tenho a perder com isto. Nós vemos Jesus no jardim do Getsémani a resolver aquilo que um outro homem fez num outro jardim. Se Adão no jardim do Éden falhou na sua obediência, e reparem, se Adão no jardim do Éden foi permitido vida eterna, vida abundante, o acesso à árvore da vida se ele obedecesse a Deus, no jardim do Getsémani o que é que está a ser prometido a Jesus? Quando Jesus se entrega em obediência ao Pai, o que é que o Pai lhe diz? Tu vais-me obedecer. E como presente, tu vais ser abandonado. Jesus está a resolver aquilo que Adão não foi capaz de fazer ao sofrer a consequência. O caminho a partir daqui será sempre a descer até ao ponto mais baixo, que vai ser a cruz. A partir daqui é em queda livre, é sempre a descer. Reparem, se a cobardia dos discípulos mostra o quão cobardes nós somos, a única maneira de nós não abandonarmos Jesus é Ele ser abandonado no nosso lugar. Os discípulos são os cobardes. Aí está a ser mostrado. Okay? É verdade que muitas vezes eles são exemplos para nós que nós queremos seguir, mas lá no fundo eles são o maior grupo de cobardes que há. E é incrível quando Deus, a partir de um grupo de cobardes destes, consegue espalhar a sua igreja pelo mundo. Pega nos cobardes que os discípulos são, Pedro à cabeça, e a igreja começa a espalhar-se em Atos. A cobardia dos discípulos é a nossa cobardia. Se nós estivéssemos lá, aliás, se nós estivéssemos no jardim, geralmente o que nós dizemos é: Adão caiu na esparrela de Eva. Se eu estivesse lá, eu nunca comeria o fruto. É claro que não comeria. Então Deus tinha dito explicitamente para não comermos aquilo. Quando nós dizemos isso, já estamos a cair. Porque já estamos a cair num lugar de presunção. Já estamos a achar que somos superiores moralmente a Adão. E quando nós olhamos para o jardim do Getsémani, dizemos: eu nunca abandonaria Jesus. Deixa-me dizer, tu farias o mesmo. Eu faria o mesmo. Se nós tivéssemos estado lá, eu não sei quem é que seria o rapaz do lençol, mas eu sei que toda a gente iria fugir.
Por isso, repara, nós não queremos abandonar o nosso Senhor. E a única solução para nós não abandonarmos Jesus é Jesus ser abandonado no nosso lugar. E não há vergonha em nós que não possa ser resolvida porque Jesus tomou-a toda sobre si. Não há vergonha na tua vida, na minha vida, que tu estejas a esforçar por guardares e por não quereres assumir que tu estejas a fazer o máximo para esconderes nos abismos da tua vida, nos abismos da tua alma. E sabem aqueles caixotes do cartão em que não cabe mais e tu estás a pisar para aquilo ir para o fundo? É assim que nós fazemos com a nossa vergonha. Nós estamos a pisar para ver se conseguem ir ainda mais para baixo. Mas deixa-me dizer-te isto. Quando tu olhas para aquilo que Jesus passou no jardim de Getsémani e o que levou até à cruz, não há vergonha na tua vida, por mais horrível que ela seja. Não interessa aquilo que tu tenhas feito, mas não há vergonha na tua vida que não possa ser resolvida por Jesus. Porque Jesus sofreu a pior vergonha de todas. Ele foi traído, ele foi abandonado ao ponto de morrer no nosso lugar. E nós não tivemos parte nenhuma nisso. Ninguém estava lá com Jesus. Ele fez tudo sozinho. Porque só Ele é o nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por o tempo bom que Tu nos dás aqui, pela Tua palavra, Senhor. Nós fomos colocados diante dela para lidarmos com o sofrimento que o Teu Filho atravessou. Ó Senhor, Ele não o atravessou desinteressado, mas completamente entregue, Senhor. Assumindo a maior contradição de todas, que é o próprio Deus feito homem ser separado de Deus Pai. Ó Senhor, que isso possa nos encorajar ao afirmarmos todas as contradições que existem em nós, Senhor. Possamos declarar tudo isso na Tua presença. Senhor, que possamos parar de nos esconder atrás da nossa vergonha, Senhor, como Adão e Eva fizeram lá no jardim, Senhor. Jesus não se escondeu atrás da sua vergonha. Ele entregou-se a Ti, Senhor, e isso levou-o até à cruz para nos salvar, para que todas as vezes que nós não nos escondermos da nossa vergonha e nós nos entregarmos a Ti em confissão, tal como David fez neste Salmo 51, nós sejamos recuperados pela Tua graça, Senhor. Nós nos saibamos amados por Ti, nós nos saibamos perdoados, porque o Teu Filho nos salvou. Ó Senhor, encoraja-nos nestas verdades, que esta possa ser uma semana de louvor a Ti, uma semana de alegria, e que no meio da tristeza que Tu possas permitir que vivamos, Senhor, nós possamos vivê-la diante de Ti, Senhor, entregando-a nas Tuas mãos, para que Tu nos chames para mais perto de Ti, ó Deus. Sê connosco nesta hora, neste dia, nesta semana. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.